Galera, recado de hoje do Supermercados BH é pra lá de importante, hein? É um tema que a gente precisa ficar cada vez mais de olho. O BH, que está sempre preocupado com o bem-estar dos seus clientes, fez questão de separar um tempinho aqui no meu programa para lembrar vocês do Novembro Azul. Esse mês destaca a importância da prevenção e da conscientização contra o câncer de próstata. Então, meninos, bora ficar ligado nesse tema e consultar o médico regularmente, hein? Quanto mais cedo for o diagnóstico, maiores são as chances de cura. Combinado, turma? Bora conferir agora alguns exemplos de ofertas incríveis que o BH preparou para essa semana. Queijo mussarela ou prato BH fatiado, R$ 11,98. Leite condensado camponês integral, R$ 5,68. Fralda descartável Personal Pants, R$ 37,90. E tem BH no Vale do Sereno. Fica na rodovia Januário Carneiro, 8.760, no Vila da Serra. Supermercados BH. Muito bem, estamos de volta com o nosso BH Todo Dia. Eu vou pedir mais uma vez, maestro, coloca na tela pra gente o telefone, né, o nosso WhatsApp, para que as pessoas possam interagir. Eu repito sempre, né, porque muita gente está assistindo o programa. Existem pessoas cegas, né, que assistem, né, acompanham televisão, isso é muito legal, e pessoas que estão fazendo outras coisas também, e você que está no celular, né, está em outras plataformas. Então, 99791-5990, tá bom? Você concorda também que Belo Horizonte, né, aqui pelo jeito aqui é um negócio de comida, né, e também desse jeitinho mineiro. Você concorda? Você acha que sim? Apesar dessa cidade ter crescido muito, quase 3 milhões de habitantes, nós não perdemos, né, esse jeito nosso mais chegado das pessoas? Dê a sua opinião, entre em contato conosco, tá bom? E eu queria começar, Daniel, vamos lá. Eu queria que você explicasse pra gente o que é a cardume. Bom, a cardume é um SVOD, né, assim, tecnicamente falando, mas Me basicamente... CEO, tudo bem, a gente já tá entendendo, né, moçada? Mas vai devagar aí. Mas É uma plataforma de streaming, ou tradicionalmente, a gente brinca lá na cardume, é um Netflix... basicamente um Netflix do curta-metragem brasileiro. Isso. É uma plataforma que ela organiza e disponibiliza para você assistir, né? Nesse modelo Netflix de negócio, de assinatura, você paga uma assinatura mensal e tem acesso a um catálogo de filmes que são só filmes de curta-metragem brasileiros. Então o diferencial está aí, né? Exato. A curadoria de curta-metragens brasileiros, que a gente considera como sendo filmes de até 30 minutos. Tá, definição de curta-metragem para vocês da Cardume. É até 30 minutos. Poxa vida, e tem muita produção nossa? Cara, gigantesca, assim. A gente, antes de abrir a Cardume lançou em final de 2019, logo antes da pandemia. E eu fiz uma pesquisa para poder entender, né, como era o volume de produções no Brasil. No Brasil, até 2018, a produção nossa mensal no Brasil era de 400 filmes por mês. 400 curtas? 400 curtas-metragens por mês. Por mês? Por mês. Caramba, isso não cabe em sala de cinema? Não dá. Não vai, né? Não dá. Tanto que o caminho do curta-metragem é muito diferente do longa, né? Geralmente o curta-metragem o longa-metragem tem uma carreira comercial, né? Ele passa pelos festivais e depois entra numa carreira comercial, alguns entrando pro cinema. O curta-metragem, basicamente, não existe essa janela comercial, né? Ele fica ali nos festivais, recebe prêmios no Brasil, no exterior, muitos prêmios no exterior. O cinema brasileiro é muito bonito, muito incrível. E aí depois ele é vendido para algumas programadoras, mas ele não chega aí para o cinema. Você não consegue ir no cinema pagar ingresso para poder ver um curta-metragem, você tem que ver nos festivais, né? A gente tinha um tempo no Belas Artes, não é, Pedro? Uma sessão de curtas, né? Tinha. A gente perdeu isso, né? Perdeu. Na verdade, historicamente, a gente tinha um hábito, né, que era uma lei do curta-metragem, que antes de um longa internacional, obrigatoriamente se exibia um curta. Então, isso era uma lei? Tinha uma lei, né, do complemento nacional. Nessa lei foi mudando várias vezes, né, e várias coisas foram acontecendo, mas a gente tem um momento, por exemplo, da primavera do curta-metragem, né, no final da década de 70, que é um momento muito catalisado por esses mecanismos, assim, de colocar os curtas-metragens. Claro, eram curtas considerados, era ditadura militar, né? Então considerados culturais censura, e tal. né? Mas muita coisa legal rodou por aí, né? Por exemplo, um filme que hoje tem no YouTube, quem quiser assistir, o Nelson Cavaquinho, que é um curta-metragem do Leon Richman, mais antigo, rodou no cinema pra caramba. Houve uma época que eu me lembro do Tim Maia. Rodavam. Eu me lembro do curta do Tim Maia. Politicamente incorretíssimo, aquele jeitão do Tim Maia, né? Com carro na rua, nas ruas e tal.
Hoje a gente vê curta-metragem, assim, alguns festivais como Cineop, Cine BH, tem sessões de curta, né? E tem o Fest Curtas, né? Que rola no Palácio das Artes, né? Tá acontecendo, inclusive. Tá acontecendo, né? Boa. Que, enfim, é um momento muito legal, de ver gente. curtas-metragens. Sem uma sessão de curta, é legal porque são curtas e são variados. Então um vai te pegar. Você pode até não gostar de um ou outro, tal, mas um vai te pegar. E a gente tava, nós somos atores, roteiristas, a gente vai muito para festival. Então, voltando, inclusive, do Festival de Tiradentes, que é um dos festivais mais importantes do Brasil, a gente voltando e falou assim, caraca, tanto de filme bom que a gente vê, onde que a gente vai ver esses filmes depois? Quem não é do cinema, quem é do cinema vai nos festivais, mas quem não é do cinema, como é que essas pessoas vão ter acesso a esses curtas? Aí a gente voltando de Fusquinha, voltando de Tiradentes, foi, se tivesse tipo uma Netflix de curta, Uai, esse trem é bom. Parecia ser uma ideia meio maluca, mas a gente começou aí, não, vamos começar a programar. Eu sabia um pouco de programação, muito pouco. Isso. E aí começamos, olha, vamos começar a programar. Aí comecei a pesquisar. Quando eu cheguei aos 400 curtas por mês, ou seja, tem um volume grande. Isso. Será que vai ter interesse das pessoas, né? Aí, cara, isso é mais engraçado. Eu fui nos meus vizinhos, né? Porque eu falei assim, eu não posso ir nos meus amigos que trabalham com cinema, porque eles não têm interesse. Com os vizinhos? Boa. Aí eu saí na rua, eu conheço muitos vizinhos. Onde que você mora? Eu moro no Santa Efigênia. Tá, é um bairro super tradicional. Perfeito, mais velhas pessoas, né? Aí eu conheço meus vizinhos, porque eu gosto de fazer amizade com os vizinhos, fazendo comida. Então eu levo um pão de queijo. É o mineiro. Levo um bolo, bato na porta e tal. Pô, fulano, como é que você tá? Tudo bem? Família? Tudo bem? Então você gosta de filme? Não sei se eu gosto. Você vê filme brasileiro? Não vejo muito. Falei, posso te mostrar um? Posso. Aí mostrei, a pessoa morria de lágrimas, chorava, não sei o que. Então, quer dizer, funciona. Aí montamos a Cardume, começamos a convidar os filmes, entrava em contato com os filmes que tinham prêmios, ou os filmes que passavam pelos festivais. Passa por uma curadoria também. Isso, Aí a gente convidava e o filme vai para a curadoria, que é a parte da Como é que é a curadoria? Como é que é isso? Explica pra gente. A gente tem aproximadamente 12 curadores, que são voluntários, assim, que são todos trabalhadores do cinema em diversas áreas. Então a gente tem ali diretores, roteiristas, atrizes, atores, E no Brasil todo ou só aqui em Belo Horizonte? Do Brasil todo. Isso, ótimo. Muita gente mineira, assim, mas tem gente, pessoas que são de fora também. E aí cada filme que chega para a plataforma, ele pode chegar de 3 formas. Ou ele preenche um formulário que fica aberto de tempos em tempos, a gente abre inscrição de filmes, e aí ele vai chegar lá, qualquer pessoa pode inscrever, é gratuito. Ou a gente deu algum prêmio em algum festival para que parceiro nosso, por exemplo, a gente é parceiro do Rota Festival. Aí a gente dá um prêmio no festival de aquisição, esse filme pode entrar para a curadoria também. Curadoria. Ou então um convite, né? Tô lá, assisti um filme e tal, falei, que filme lindo e tal, você não quer colocar na Cardume, não? Vamos passar pela nossa curadoria e tal. Então são os 3 modos do filme chegar pra gente. E aí esse filme, ele é distribuído pelos curadores, então são avaliados por mais de um curador, né? Sim. E normalmente curadores que são muito diferentes um do outro. Então a gente tem além de ser diverso nos setores da produção audiovisual, é uma curadoria também muito diversa de gêneros, sexualidade, idade, porque etnia, né? Porque é isso, claro, a gente não pode julgar pelos mesmos tipos de pessoas, não posso colocar lá um filme para ser julgado por só curadores, homens brancos, até porque, né, então, nosso catálogo é um catálogo muito vasto, e ele é muito vasto exatamente porque a nossa curadoria é uma curadoria muito diversa. Boa, segura aí, nós temos aqui um vídeo que mostra um pouco dessa diversidade. Vamos conferir um pouco da Cardume aqui agora, vamos lá, maestro. Muito bem. Luciana, para rir e se emocionar, por que isso? Porque a gente também tem todos os gêneros, assim, tanto da comédia, drama, animação, filmes experimentais, filmes documentais. Então, como são filmes brasileiros, as pessoas se reconhecem naqueles personagens. Isso.
Isso então, é legal. Isso aqui é assim, o pulo do gato. Pulo do assim. gato, né? As pessoas não estão acostumadas com o cinema brasileiro, que existe uma resistência muito grande, existe uma propaganda de que o cinema brasileiro é ruim, de que bom mesmo são os filmes de Hollywood e tal. É porque as pessoas não conhecem. Na hora que ela conhece e se reconhece naquele personagem, falando a mesma língua, vivendo coisas parecidas com o que você vive, tudo, assim, cai toda essa barreira, né? E aí realmente as pessoas se emocionam muito. Luciana, como é que monetiza isso? Ou seja, como é que sobrevive para o produtor, né? Para quem produziu o curta, como é que chega? Chega algum dinheiro para ele? Como é que é isso? A gente divide a verba das assinaturas, então, a assinatura é super barata, né? Hoje a gente tem planos a partir de R$6,20 mensais, R$6,20 por mês. Uau. Mas aí vai dependendo do plano, vai ficando um pouquinho mais caro. Mas o nosso plano mais barato é de R$6,20 por mês. Então, assim, é super acessível, né? E a parte das assinaturas é dividida igualmente para todos os produtores, né? Como se os produtores fossem também acionistas da plataforma. Legal. A plataforma crescendo, cresce todo mundo junto, por isso que chama Cardume. Danadinha! Muito bom, muito legal mesmo. E a gente também, uma parte que é importante falar, é que a gente viu que é um espaço para exibição de filme, foi criado como um espaço para exibição de filmes, mas que com o tempo, com demanda também dos produtores, olha, vocês podiam também ajudar na produção, né, de alguma forma. Indicar pessoas. Aí nós fizemos uma parte da Cardume que é exclusiva para produtores audiovisuais, que é onde acontecem, a gente dá prêmios, então, por exemplo, você manda uma história pra gente e as melhores histórias ganham um prêmio de dinheiro e ganham consultoria para poder desenvolver o roteiro. Que barato! A gente fez no ano passado e esse ano vai fazer de novo um edital de produção, então a gente consegue dar uma verba em dinheiro, mais equipamento, somando tudo, é quase R$120 mil. Vocês têm equipamento de vocês? Benefício. Da Cardume? A gente tem, mas a gente tem uma parceria com uma produtora de São Paulo que chama Filmes do Bem, que ele fornece os equipamentos os equipamentos que estão lá produzindo Netflix, que a galera recebe para produzir um curta-metragem. Legal demais, hein, gente? Muito muito Quantos assinantes vocês têm atualmente? Hoje a gente está beirando na faixa de 1.000 e poucos assinantes. É porque oscila, né, de um dia para outro, mas é em torno de 1.000 assinantes. Muito bom, legal. Pedro, vamos entrar nesse assunto, principalmente quando a Luciana falou assim, as pessoas têm um preconceito com o cinema nacional. Isso não é à toa, isso foi construído, isso tem alguns motivos também, não é? Fala pra gente. Bom, por um lado isso foi construído dessa forma, mas nem sempre foi dessa forma também, né? A gente tem na história do cinema brasileiro, por exemplo, uma época chamada Belle Époque do cinema brasileiro, lá atrás, 1907 e tal, que quase mais de 90% da produção, eu ouso dizer quase que integralmente a produção de filmes no Brasil, mas era um outro tipo de filme, era tudo feito no Brasil, então as pessoas assistiam filmes feitos no Brasil. Né? Isso. Depois vem a invasão, né, das grandes players, né, dos grandes players americanos, né, os distribuidores americanos vão trazer o filme americano para cá. Mas a gente tem um momento, por exemplo, na década de 40 mais ou menos, né, da Atlântida cinematográfica, que fazia que se chama de chanchadas hoje, né? As comédias musicais, comédias carnavalescas, enfim, que a gente via filmes em cartaz por um tempão, salas lotadas, pessoas querendo, né, criando o gosto de ir ao cinema ver um filme brasileiro porque quer, né? E o rádio era muito parceiro nessa época, O rádio era muito parceiro, porque a Atlântida pegava os cantores e as cantoras do rádio, que já eram pessoas conhecidas, porque a gente tinha programas de auditório, então, apesar do rádio ser uma mídia sonora, as pessoas estavam acostumadas a ir ao auditório ver aquelas pessoas, né? Perfeito. E a gente tinha algumas pessoas como Oscarito, o Grande Otelo, que eram comediantes muito bons e as pessoas se identificavam muito com isso. Então a gente tem esse momento assim de um cinema muito popular no Brasil. Mas Mazzaropi tá nessa aí também? Mazzaropi, ele vem de São Paulo, né? Tá junto ali com a Vera Cruz, a empresa do Mazzaropi, mas também super popular, né? E o Mazzaropi é um grande empresário, Um grande empresário, né? Um grande ator, grande diretor, roteirista, enfim, produtor. Então, também ajudou muito a popularizar o cinema no Brasil. Né? Anos 40, anos 50... Exatamente, né? 60. Bom, a gente tem altos e baixos, né, na produção ficcional no Brasil, né? Que tem uma outra produção documental, filmes institucionais, publicitários, que sempre esteve rolando, né? Mas quando a gente olha para a produção ficcional, a gente tem momentos de oscilações que são normalmente momentos de alguma crise interna no Brasil, política, econômica, né? Que a nossa produção cai, né? E aí é o momento que as empresas de fora, sobretudo dos Estados Unidos e alguns países da Europa, né, que são os grandes produtores, né, eles conseguem trazer filmes a preços mais atrativos e essa cultura, né, ela vai se construindo. Né? Muitas pessoas falam do som no cinema brasileiro. Isso, né? Isso é quase que um mito. Mito ou verdade? É quase que um mito, né? Porque na verdade não é o problema dos filmes, era problema às vezes das salas de exibição. Quando a sala está acostumada a passar só filme estrangeiro,
as pessoas não precisam entender o filme estrangeiro, porque Nossa, tem legenda. É legal né? demais você tá falando. Então as pessoas investem no projetor, investem em tudo, mas deixam o som de lado. E aí quando vai exibir, isso no passado, né? Quando ia exibir o filme brasileiro, às vezes, sabe assim, a lente do projetor, porque o projetor tinha uma lente para a imagem, né? um visor para a imagem e um visor para o som na película. Estava suja, empoeirada, por exemplo, não tinha tido manutenção. E aí ficava aquele som, às vezes era só uma questão de limpar e ninguém limpava. Né? Porque muitos filmes estrangeiros e ninguém ligava para entender o que estava sendo falado. Né? Era mais assim, entrar no clima do filme e tal. Então vai criando-se esses mitos também. Né? Agora, a competição com o mercado estrangeiro é desleal. Né? Os filmes... não só no cinema, isso eu acho que em toda a esfera econômica, né, toda a cadeia econômica no país, né, esses países subdesenvolvidos como o nosso, os filmes americanos são mais atrativos, filmes europeus em geral, né, entram com preços mais atrativos para quem vai exibir, muitas vezes... Estão em mais salas de cinema. Estão em mais salas de cinema, né, então tem tudo isso, assim, vai criando essa cultura, né, e há momentos da história que pessoas... grupos de pessoas tentaram criar uma cultura do cinema brasileiro. Ações como a da Cardume, por exemplo, isso é muito bacana, porque visa criar uma fidelização, né? Visa fazer com que a pessoa se acostume de novo. A gente está num momento muito bom, né? Assim, você falou de contagem, pessoal da Filmes de Plástico, né? A gente está com o Marte 1 em cartaz, do Gabriel, que tá, assim, salas lotadas, todo mundo que eu conheço que viu o filme. Mas teve um movimento legal, assim, vamos nela, né? Para a primeira semana é fundamental. Exatamente, né? Tá já há alguns meses em cartaz e a gente, quem sabe, né? A gente está conseguindo construir de novo, aos poucos, essa cultura, né? Com o Kleber Mendonça, com outros cineastas aí, que estão fazendo filmes que têm sabe, são filmes populares de acesso, sabe? Assim, todo mundo gosta de ver, chora, se diverte, ri, fica emocionado. E que ao mesmo tempo são filmes que nos colocam para pensar, para refletir, né? E hoje não tem mais problema do som. O som do cinema brasileiro hoje é excelente, sabe? A gente tem profissionais assim de alta qualidade. E tem também a questão que a distribuição para a sala de cinema é muito cara, né, Pedro? É muito cara. Então, assim, a indústria norte-americana tem muito dinheiro. Então, é muito mais fácil ela ocupar todos os horários de uma sala de cinema do que um filme brasileiro que feito sem recursos, de forma independente, conseguir ter lá os horários nobres em todos os cinemas de shopping do Brasil, por exemplo. Bom, se a indústria americana tem muito dinheiro, quer dizer que esse negócio é bom, não é, Pedro? Olha, eu não sei como é que está hoje, mas assim, por décadas, o cinema foi a segunda maior indústria da economia americana, perdendo só para a indústria bélica. Então, por muito tempo, o cinema rendeu mais dinheiro do que carro nos Estados Unidos. E isso é estratégico. Isso é estratégico, né? Isso é estratégico porque, bom, se a gente for pensar que por muito tempo a propaganda, né? Propaganda não existia televisão, por muitos, né? Até a década de 50, 60, a gente tem... Como que você vende uma visão de mundo, né, para o resto do mundo? Quando você tem um excedente de produção no seu país, os seus produtos, carro, geladeira e tal, como que você desperta interesse no Brasil, países subdesenvolvidos nesse tipo de produto? Cinema. Né? Isso. A gente tem documentos hoje que comprovam, tem uma tese muito boa de doutorado lá da Federal Fluminense, do Pedro Butcher, né, que ele foi atrás de documentos que demonstram como que o cinema era um braço importante, estratégico do Estado americano. Ou seja, política de Estado, dos Estados Unidos. Estado, é né? o berço do capitalismo. Muita gente fala que cinema nos Estados Unidos é o mercado que regula. O mercado, isso é uma mentira. Eles não têm as leis de incentivo que a gente tem porque eles não precisam dela, porque eles já dominaram o mercado. Mas vai tentar entrar com um filme estrangeiro nos Estados Unidos. Tem menos salas, mesmo os franceses, italianos. Exatamente. Então, protecionismo também, né? É claro. Tem o protecionismo. Como taxavam os nossos produtos, laranja, sapato, né? Exatamente. É difícil entrar. Guaraná é caríssimo nos Estados Unidos, né? Guaraná Antártica. O cinema no Brasil, por um tempo, né, foi produto de uma política de Estado muito importante, né? A gente colhe hoje os frutos disso com filmes como Bacurau, por exemplo, ganhando um monte de prêmio, né? O filme do Carinha, Anus, circulando. A gente vê hoje essas ações afirmativas de Estado colocando um cineasta negro, né? Um cineasta negro de Contagem, periférico, né? Indo disputar o Oscar, né? Podendo ter grandes chances de disputar o Oscar e até mesmo de vencer, que o filme é maravilhoso, né? Então a gente vê que é isso, o cinema... Bom, a gente teve um momento aí de isolamento social, né? O que as pessoas faziam quando elas estavam tristes? Elas iam ver filme, iam ver série, né? Quando elas estão felizes, elas fazem o quê? Vão ver filme, vão ver uma série. Sabe assim, o audiovisual faz parte da nossa vida, assim, da nossa cultura, do nosso dia a dia. Isso tem que ser um interesse de Estado, assim, isso tem que ser uma política pública, porque isso é nossa memória, sabe? Isso é o nosso dia a dia, isso é o que nos faz entender melhor a nossa própria vida, refletir, a nos aprender como e é uma economia e é uma economia que rende, né? Gera emprego pra caramba, rende investimento, leva o nome do Brasil pro resto do mundo para gerar turismo, né? Assim, para atrair investimentos aqui pro nosso país. Então,
Acho que qualquer tipo, e aí não é questão partidária, eu acho que qualquer governo deveria olhar para o cinema e para a cultura, claro. E aí a gente pode pensar música brasileira, o que é a nossa música, arquitetura, enfim, as artes plásticas. Isso tem que ser política pública, porque isso só beneficia o país, qualquer país. Né? Olha o movimento da Coreia do Sul. Isso, pois é. Verdade. Não é à toa que os ditadores não abrem mão do cinema. O cinema deles, né? Mas eles não abrem mão, nenhuma ditadura abre mão. O Hitler, né, com o nazismo, tinha uma diretora, não me lembro o nome dela agora, mas Riefenstahl. Não é fundamental, belíssimos filmes, né? Tecnicamente. Assim, sim. Inclusive, a gente tem uma ideia, porque esse é um sistema muito já instaurado e solidificado, assim, né? Da distribuição, da exibição e lá. E aí a gente entrando nesse lugar, a gente acabou entrando nesse lugar lá no início, e continuamos assim, sem dinheiro, né? A gente sem dinheiro tentando entrar nesse lugar, a gente falou assim, cara, a gente tem que fazer um movimento, que foi uma frase muito legal que a Lu falou uma vez, que a gente tem que estar hackeando esse sistema. Isso. Então nós vamos ter que entrar nas brechas, assim, né? Pelas beiradas, como diria o mineiro. E aí, o que a gente vai fazer? Poxa, vamos levar, se existe essa certa resistência, o que a gente precisa de fazer? Levar para a pessoa num lugar onde ela não vai ter a resistência. Uma das coisas que a gente fez agora mais recentemente, a gente fez a primeira vez que foi feita na história no Brasil, pelo menos que eu saiba, uma mostra de cinema dentro de aeronaves. Que a gente fez uma parceria com a Gol Linhas Aéreas e ficamos lá 3 meses com uma estante de filme brasileiro. Perfeito. E o cara da Gol me ligou depois, isso é histórico, cara. Os nossos filmes estão batendo a audiência dos blockbusters dentro da aeronave. Então a galera tá vendo mais cinema brasileiro dentro da aeronave do que o blockbuster. Isso é um perigo, hein? E tem filme de aluno nosso da PUC, né? Lá na plataforma da Cardume. Agora né? segura aí. Pra gente, essa turma de cinema é empolgada. Se deixar, vai embora, né? Mas eu quero entrar com... Porque entre esses produtos aí que o cinema vende, a roupa, né, o figurino, é estratégico, não é? E você consegue fazer esse paralelo, Mariana? Assim, por exemplo, pessoas do brechó, né, pessoas procuram roupas que às vezes estão aparecendo mais nas séries, né, não só nos filmes, né, mas no audiovisual também. Na verdade, igual a Lu falou, né, lá na Cardume tem a curadoria, lá no brechó também, né, eu acredito que todo mundo trabalha dessa forma com uma curadoria. Isso. Então a gente é muito atento a esses detalhes, a essas questões do estado das peças. Tem brechós que são mais especializados em peças mais vintages, de figurino, talvez, né? sim. Não só com cinema, mas teatro também. Exato. Eu tenho um público que me procura muito, que são os estudantes de moda. Ah, é? Porque eles costumam fazer algum tipo de desfile, né? Eles têm que montar ali alguns temas, né, para apresentar na faculdade, e eles procuram muito os brechós para ir atrás das peças. Mariana, me conta uma coisa, eu já ouvi falar isso, não sei se é mito ou verdade, né, vamos dizer assim, que a moda meio que volta, sei lá, de 20 anos, então tem uma volta assim, né, então, por exemplo, que fez sucesso lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, hoje as pessoas começam a procurar. Sim, é muito interessante, né, não sei se vocês sabem que algumas peças têm a etiqueta CGC. CGC. Isso, o CGC, ele antecedeu o CNPJ. Então, antes de 2000, todas as etiquetas eram CGC. E hoje as etiquetas vêm com CNPJ. Então, essas peças que são CGC, elas têm um valor agregado maior. Gente, que legal E a gente vê a diferença do tecido. Os tecidos, né, desse CGC, eles são, assim, impecáveis. Duram mais tempo. Os jeans são maravilhosos, duram mais tempo. E são peças, são raridades. Então, assim. quem tem CGC, aquela camisa mais velha, aquela calça... Pode guardar, pode procurar, que vale ouro. Vale ouro. Gente, que ótimo. Eu nunca tinha percebido isso. Eu vejo muito assim... Faz muito sentido o que você está falando. As calças mom, né? As calças altas, bem coloridas, voltaram todas, assim. A grande maioria CGC. Tá. Né? Nós temos aqui também imagens. Vamos colocar aqui, para a gente conhecer um pouco mais do brechó, né? Do Pendura Saia. Vamos lá para a gente, maestra. Fala pra gente, o que nós temos aqui? Então, o brechó, ele começou numa casa, meu pai tem um museu, um antiquário dele, e eu fui e adaptei o brechó no museu. Aí, ó, tô vendo o museu, vinil, Isso. Olha que beleza. Vinil, Dorival radiola. Caymmi, olha. Radiola, esse é o meu pai, esse é Rogério. Pai? Esse é um cantinho lá também, onde era o brechó. E ele ficou de boa? Falou, não, pode ficar com suas roupas aqui. Ficou, ele foi o meu grande apoiador, assim. Então, eu fiquei por 2 anos lá. Sim. Trabalhava em paralelo, né? Eu sou enfermeira.
Esse aí também é um cantinho. Muito bonito, hein? Olha que chão maravilhoso. Sim. Então a gente juntou... O pessoal do cinema já está de olho ali para locação, né? Olha esse isso. é o corredor. A ideia inicial toda era colocar um botequinho, né? Claro. Minha mãe é chefe de cozinha. Hein? Nossa, então, é mesmo? Aí, brechó olha, com tá bebês. Eu já servi uma cervejinha. Que legal! Heineken e Brahma. Olha, que barato. Então, nós estamos aqui, depois né? Eu vou te pagar um lá fora. Aí eu coloquei aí a piscina de bolinhas no banheiro. Não acredito. Aí as crianças podem ali brincar? Pode. Olha. E essa é a loja atual. Né? Essas peças são de brechó? São antigas? Sim, não, são de brechó. De brechó, mas isso. não são CGC, não. Ah, não, tudo bem, eu exagerei. E essa é a loja atual. Tá, muito legal. Como é que você entrou nessa praia do brechó? Porque você trabalhava como enfermeira? Sim, eu trabalhei 12 anos na área da saúde. E aí uma amiga minha me convidou para a gente fazer uma feira da primavera, há muito tempo atrás. E eram 9 mulheres e cada uma entrou com as suas peças. Sim. E a gente fez um mega evento. Peças suas mesmo? Era minha. Você não usava mais? Que eu não usava. E aí eu me apaixonei por aquele movimento. Eu sempre gostei muito de eventos, de fazer projetos, enfim. Tenho uma cunhada que tem um brechó. E ela foi uma grande incentivadora também. Então, assim, o brechó dela era no Maleta. Então, eu conversava demais. E aí eu fui, né, me aperfeiçoando e pegando ali o tato, o feeling do negócio. E fui para a área do brechó e já tem 3 anos que eu tô... Esse seu figurino é de brechó? É do Pendura Saia? Esse Olha, fala um pouco dele pra gente. Então, só a sandália que não. Sim. Não, tranquilo. Mas a saia, maravilhosa, inclusive. Ela é uma saia. Eu prezo muito no Pendura Saia por peças leves e atemporais. Então, assim, eu não tenho... A minha curadoria é toda voltada para isso. Legal, esse é o estilo, o tipo meu cardume tem dos curtas brasileiros, né? Então, assim, eu acabei eu não abro o leque tanto, né? Então, eu tenho ali o meu estilo, o jeito que eu gosto, que são peças mais leves, bem coloridas, que você consegue ir para o trabalho e depois sair, né? Sim, happy hour. Um happy hour. Então, eu gosto dessa possibilidade, sabe? Legal. E a blusa? A blusa como que eu vou te falar? É um cropped, né? Eu gosto bastante também. Eu acho que são peças que são bem comercializadas, né? Voltou com tudo, né? A barriguinha aí de fora. Meio clássico também, né? Não tem erro, né? Não tem erro, exato. Muito isso bom. Mesmo. Legal demais. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais brechó misturado com cinema aqui dentro do nosso programa que é o BH Todo Dia. Valeu!